Olá, muito bem-vindo. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. Hoje a gente vai falar de uma faixa etária que, convenhamos, não é nada fácil de lidar, muito menos de conviver. Estou falando da adolescência. E a gente que tem filhos nessa faixa etária sabe o quanto é difícil, às vezes, estabelecer um canal de comunicação e entender todas essas transformações. Convenhamos, a gente esquece que também já foi adolescente e o quanto pode ser tão difícil essa fase de transformação do corpo, uma fase que a gente precisa decidir, às vezes, o futuro profissional e tem que lidar com tantas questões. É uma fase que preocupa muito a sociedade de uma forma geral e as famílias também, porque é onde acontece grande incidência de casos de suicídio, automutilação e tantos outros problemas. Para a gente ajudar a entender essa faixa etária, como lidar com todas essas questões, a nossa convidada hoje é a psicóloga Rosângela Silva Caissara. Ela que é formada em psicologia pela Univale, tem formação em administração de empresas pela Unigran, é mestranda em psicologia também, cursando formação em psicanálise pela Escola Paulista de Psicanálise, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, atuação em recursos humanos, atuação como professora universitária. Com todo esse currículo, eu espero que ela nos traga uma luz no fim do túnel e que não seja um trem vindo na nossa direção. Rosângela, muito obrigada por aceitar o convite, seja bem-vinda. Eu agradeço. Você tem filhos adolescentes, Rosângela? Tenho, 2. Então, foi isso também que te motivou a entender como é que funciona, porque a gente esquece, né, Rosângela? Esquece e é normal. Como é uma fase turbulenta da nossa vida, depois que a gente passa por ela, a tendência é realmente a gente esquecer muitas coisas que nós vivemos na adolescência. E como é que a psicologia classifica a adolescência do ponto de vista do desenvolvimento psicológico? Então, no meu caso, eu gosto de falar da adolescência pelo viés da psicanálise, né? Então, a adolescência, ela tem vários enfoques que a gente pode dar. Por exemplo, se a gente for olhar pela questão legal, pelo Unicef, a adolescência vai de 12 até 18 anos. Se a gente for olhar para um lado social, ela começa, né, por volta dos 12, mas ela se estende um pouco mais. Por quê? Você espera que haja ali uma autossuficiência desse adolescente para lidar com a própria vida, até mesmo uma questão financeira. Então, muitas vezes, esse período pode se prorrogar até os 25 anos, né? Mas vamos colocar ali em torno de 12 a 18 anos, mais ou menos. E que tipo de transformações psicológicas esse ser precisa enfrentar nessa fase? Então, olha só, esses dias atrás eu estava numa roda de conversa com adolescentes e eu vou começar colocando a fala de um deles, porque eu acho que é a partir daí que a gente vai construir, então, esse conceito. Quando eu questionei com eles o que era adolescência, ele falou assim para mim, em torno de 12, 13 anos, o adolescente falou assim, é quando os hormônios começam e eles vêm com força. Olha que coisa interessante, num jeito bem simples de dizer que é algo que não vem suavemente, vem com força. E é uma força que é necessária, porque a gente precisa sair de um corpo de criança para um corpo adulto. Nós precisamos nos posicionar diante da sociedade, escolher uma profissão, iniciar relacionamentos. Então são vivências muito fortes e que a gente precisa ser compelido a participar dessa vivência. Então vem uma força muito grande, uma força hormonal, uma força emocional e uma força psíquica muito grande. Então realmente é um processo que ele é complexo, né? Complexo, e ele também demanda muito do adolescente. Não é uma fase fácil. A gente sabe que é um período conturbado, mas o fato de ser conturbado não quer dizer que não é normal. Faz parte mesmo do processo e nós, enquanto pais, temos que lidar com isso. Eu diria, lembro da minha adolescência, e para mim, se eu fosse conceituar naquela época a adolescência, eu diria que é um período em que os adultos exigem que a gente seja responsável como eles, mas não nos permite ter as liberdades, né? Nós temos todos os deveres e nem todos os direitos ainda, né? Então, realmente é uma fase de transição de incertezas e de lidar realmente com transformações de posicionamento como ser social, né? Você sai daquela infância em que você tem uma rede de proteção de escola, família e todas as outras instituições e passa para uma fase em que as pessoas realmente começam a exigir que você tenha determinadas responsabilidades, mas com certos limites, porque ainda você está numa rede, inclusive legal, que te impede de algumas coisas. Eu tenho um filho vai fazer 17 anos
ele fica revoltado que ele não pode dirigir, mas ele tem que ir para o colégio todas as manhãs, tal horário, tem que fazer, cumprir o seu papel. Então, essa relação de direitos e deveres também cria uma confusão na cabeça do adolescente, né, Rosângela? Cria sim, porque olha só, e é confuso para eles e fica confuso para a gente também, porque em alguns momentos eles agem como se fosse criança, né? E em outros momentos eles têm atitude completamente madura que muitas vezes surpreendem os pais. Então eles ficam nessas polarizações. Então é difícil para eles entenderem quando que eu sou criança ou quando eu sou adolescente e quando que eu sou adulto. E na mesma contrapartida, para nós também é difícil. Inclusive, nesse dia que eu estava conversando com os adolescentes na escola, eles questionam muito essa questão da idade, porque eles se pegam nisso, né? Então, assim, eu já tenho 12 anos, quando é que eu posso começar a ir para a escola sozinho? Olha só, eles querem algo, porque eu já sou responsável o suficiente, eu tenho 12 anos para ir para a escola sozinho, né? E aí você vai trabalhar essa questão com ele, tá? Mas olha só, ir para a escola sozinho não é uma questão só de idade, é uma questão de maturidade e é uma construção que você tem que fazer junto com a família. Os pais vão perceber quando que esse adolescente vai ter maturidade para ir sozinho, né? E eles também perguntavam assim, qual que é a idade certa para começar a namorar, né? E aí, novamente, a gente vai na idade, porque eles precisam ter uma referência. E a referência para eles, muitas vezes, é a idade. E para nós, enquanto pais, a referência não é a idade, porque para a gente eles sempre são, né, adolescentes ou crianças. A referência para a gente é a maturidade. Então, ocorrem esses conflitos, né? Porque são pontos de vista diferentes, E né? é muito louco, porque sempre você acha que está acertando, e aí, anos depois, vem um filho. Eu tenho uma filha de 25 que diz... com 13 anos ela pediu para namorar, né? E era um coleguinha da escola, da idade dela, que inclusive frequentava a nossa casa. E aí eu permiti, com algumas, né, regras e etc e tal. E hoje ela me diz, como é que você permitiu que eu namorasse com 13 anos? Não, porque naquela época você, né, demonstrava maturidade. Me pareceu um namoro ainda bastante incipiente, um namoro, né, mais ingênuo, lúdico, né, mais lúdico e tudo mais. E aí eu lembro também, aí por outro lado, que eu disse a ela, assim, ela é uma excelente aluna, hoje ela é médica formada, e aí eu disse, olha, se vier abaixo de 8, que a média lá em casa era 8, não era a média da escola, se vier abaixo de 8, esse namoro termina. E aí ela veio num bimestre com 7, e aí realmente eu proibi o namoro, até que viesse o próximo bimestre. Ela disse, você foi terrível, onde é que já se viu uma coisa dessa? Eu disse, bom, quando nós estabelecemos a regra, quando eu impus a regra, você aceitou a regra. Né? E aí, quando aconteceu de você realmente não atingir, aí a regra era ruim, né? Tem que se debater essa regra no momento em que se discute ela, né? Ou depois que o jogo está posto. Mas, enfim, a pergunta de $1 milhão, Rosângela, tá, a gente é pai de adolescente, como é que a gente faz? Porque cada um é uma história, o que funciona para um não funciona para o outro. Que dica você dá primeiro para os pais, né? Como é que a gente lida com tantos hormônios efervescentes? Efervescentes, né? Então, primeiro eu vou só contextualizar um ponto importante da adolescência pelo conceito da psicanálise, que eu acho que é uma das coisas que me fez apaixonar pela adolescência e pela psicanálise, né? A gente entende que esse período é um período de preparação para se separar dos pais. Você está deixando a criança que você foi um dia e você está se preparando para ser um adulto, para ser independente. Então, esse processo de separação dos pais, ele é inconsciente. Então, o adolescente, ele precisa criar condições, subsídios para enfrentar os pais, para que depois ele consiga sair dessa relação. A gente sabe que eles não vão sair, mas, ou seja, eles vão para o mundo, eles vão ganhar o mundo, eles vão conquistar o seu lugar, o seu papel. Então, nesse processo, eles começam a entrar em atrito com os pais, porque eles vão começar a ver o que o pai faz, ou a mãe, que eles gostam, aquilo que eles não gostam, o que eles querem para ele, o que eles não querem. Então, eles entram num estado de oposição aos pais, e muitas vezes de forma inconsciente. E aí fica nessa questão desse jogo, muitas vezes de poder, né, de negociação, e é um período difícil realmente. Então, se a gente entende que essa posição do filho de nos afrontar muitas vezes, de ir contra aquilo que nós falamos, de aceitar as regras e depois querer que volta atrás, então tudo isso faz parte desse jogo de crescimento, faz parte desse jogo de se achar e de ser no mundo.
Quando a gente entende isso, fica mais fácil para a gente conseguir conduzir. Olha que interessante, quando a gente fala que o adolescente está se separando dos pais, ele precisa ter certeza de que os pais amam realmente para que ele possa fazer esse processo tranquilo. Para quando chegar à maturidade, quando ele realmente for um adulto, para que ele possa seguir a vida tendo consciência e certeza de que os pais o amam, mesmo que ele precise se separar. Se a gente tem isso em mente, a gente vai conseguir lidar melhor com essa relação. Então, a primeira dica é: tenha paciência, não tem jeito. A adolescência tem começo e a adolescência vai ter fim. Então a gente tem que ter muita paciência. E, inclusive, o ter fim no tempo que ela precisa ter também depende da nossa postura, porque às vezes pais superprotetores ou pais negligentes, né, os dois extremos, acabam levando o filho a uma adolescência tardia, né, a prolongar essa adolescência e essa dependência em se encontrar no mundo. Isso acontece também, né, Rosângela? Sim, e é uma discussão e um debate muito grande, né, dentro da psicologia e dentro da psicanálise também. Por exemplo, nas civilizações mais antigas, você tinha o rito de passagem. Então, aquela era uma marcação para dizer, a partir de agora você não é criança, a partir de agora você é adulto. Na nossa sociedade hoje, principalmente aqui ocidental, né, a gente não tem uma marcação. Isso fica muito da relação entre pais e filhos. E muitas vezes eles se perdem nessa questão, e você encontra aí, de repente, pessoas com 30 anos que ainda têm uma postura de dependência econômica, não só econômica, mas principalmente emocional em relação aos pais, ou seja, são adolescentes com 30 anos. E isso é algo que está acontecendo cada vez mais. Então, se debate muito até onde que termina, então, essa adolescência. Como é que nós vamos fazer esse processo para que o nosso filho entenda que realmente, a partir daquele momento, a adolescência acabou. Então, hoje está muito dentro de uma construção familiar. E os pais têm que estabelecer isso com os filhos, mesmo que não seja de uma forma direta, tipo assim, depois dos 18 anos, você não é mais adolescente, né? Então, mesmo que não seja algo assim taxativo, mas tem que se criar dentro da família, dentro do laço familiar, algo que realmente represente o final dessa etapa. Muitas vezes é o final da faculdade. Não, agora você vai trabalhar, você vai ter o seu dinheiro e a partir de agora você está por você mesmo. Então, isso vai de uma construção muito íntima de cada família. Se de repente é uma família que a pessoa precisa trabalhar antes, quando completar 18 anos, você vai começar a trabalhar. Ali, para aquela família, já marcou o final da adolescência, porque a partir do momento que eu estou trabalhando, eu estou contribuindo para a sociedade, a pessoa já começa a ter uma posição de adulto. E não é um processo fácil mesmo, tá, Rosângela? Eu vivo dentro da minha família esse início e esse final. Eu tenho uma filha de 25 anos que saiu de casa no começo deste ano para ir fazer uma residência em outra cidade, está morando sozinha, enfim, né? Acabou a adolescência, agora é por você. E já havia um acordo muito claro de que ela estaria sob os meus cuidados financeiros, inclusive até o final da faculdade. A partir dali, com residência, com mestrado, com o que ela quisesse fazer, seria pelas próprias pernas. Aí, vendo isso, o meu de 14 anos diz, mãe, e se eu não decidir o que eu quiser fazer? E se eu fizer 2 faculdades? Eu posso ficar até os 28, até os 30 anos, né, num medo de ser jogado aos leões mesmo, né? E essa necessidade de se sentir amado, e isso acontece na adolescência de forma mais intensa, mas acontece inclusive na primeira infância, né? As crianças que testam os limites, que provocam os pais, que são, entre aspas, mal criadas, no fundo, elas estão ali dizendo, ei, né, olha para mim, me dá limite, né? E os pais, por outro lado, vivem uma fase também de carência, talvez porque foram negligenciados nas suas adolescências, chegam na vida adulta com uma carência em que eles também precisam se sentir amados. Então, eles criam essa dependência com os filhos para que os filhos abasteçam esse buraco que a gente tem no peito aí dessa carência. Tem essa relação também? Pai e mãe que virou pai e mãe e ainda é adolescente? Com certeza.
E a gente tem pais, mães que ainda são adolescentes e que estão com filhos adolescentes. Então, às vezes, você olhando assim de fora, fica difícil definir né, quais são os papéis ali. Isso é bastante comum. Sobre a infância, olha só, a gente percebe mais uma relação de dependência dos pais em relação aos filhos, porque a criança, a gente sabe que ela tem uma dependência de cuidado, mas a criança, muitas vezes, emocionalmente, ela é bastante autossuficiente, porque ela é narcisista, ela acha que o mundo gira ao redor dela, né? Então, a gente observa uma dependência muito maior por parte dos pais, na maioria dos casos, né? A gente entende que existem ressalvas. E aí, o que acontece? Quando entra na adolescência, essa criança, ela percebe que ela não é mais, assim, o centro das atenções, porque ela precisa ser mediada pela existência do outro. Ela precisa entrar numa sociedade onde ela vai ser mediada por essa existência de outras pessoas. Então, ela tem que sair desse lado onde ela se basta, e ela tem que construir como que ela vai se posicionar, né? Então, esse processo aqui é interessante. E aí, o que acontece? Os pais também têm que ter a maturidade para entender que os filhos estão passando por esse processo e que muitas vezes a afronta que eles fazem a gente não é a gente. É a afronta no sentido de estar procurando o seu lugar, mas não realmente de ir contra os pais, mas de achar o seu lugar no mundo, né? Bom, e assim, até agora a gente está falando no âmbito de uma normalidade, né? Quando é que extrapola o limite dessa normalidade, acende a luzinha amarela e você precisa procurar ajuda, você precisa olhar com mais atenção para o seu adolescente aí em casa? É assunto para o próximo bloco, não sai daí que o papo tá bom demais. Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich. Mais uma vez, gente, colocando à disposição minhas redes sociais, @roberta.dietrich, D-I-E-T-R-I-C-H. Entra lá, diz o que você está achando desse papo, manda seus questionamentos, a sua sugestão de entrevistados e de assuntos que você quer ver aqui no Papo Reto. Hoje, a nossa convidada é a psicóloga Rosângela Silva Caissara, ela que veio falar sobre a lida com os adolescentes, né? Quem tem filho adolescente, que é o meu caso, eu tenho um de 14, um de 16, um de 21, uma de 25 que está saindo da adolescência, mais 2 enteados lindos que eu amo de paixão, que também tem 16 e 18 anos. É uma turma de adolescente grande lá em casa, grande. Viu, Rosângela? A gente terminou aí o último bloco falando, né? A gente relatou aí os vários conflitos que a adolescência traz e pode trazer no ambiente familiar, mas às vezes foge do controle. E quando é que a luz amarela deve acender? Bom, a gente então já conversou que é um processo realmente turbulento, tá? E é normal que a adolescência seja turbulenta. Quando que vai acender a luz amarela? Quando ela estiver sendo mais turbulenta que o normal, quando começar a envolver um sofrimento da parte do adolescente. Ele vai demonstrar que ele está com dificuldades de lidar com essas questões. E isso é extremamente comum. Então, por exemplo, quando o adolescente começa a apresentar comportamentos depressivos, começa a se isolar muito, começa a ficar muito dependente da internet, das mídias, ou seja, ele fica muito mais tempo logado do que com a família ou com os amigos. Então acendeu a luz amarela agora geral na nossa audiência aí, né? Geral. Então, ou seja, quando ele começa a dar sinais de sofrimento, é sinal realmente de que a gente precisa parar, olhar e ajudar esse adolescente, né? Porque se a gente não faz esse processo na hora que a luz amarela acende, a próxima etapa já é entrar na questão dos distúrbios mentais, né? Ou seja, vai para uma depressão, sai de comportamentos depressivos para depressão, crises de ansiedade, aí a gente entra também na questão da anorexia, bulimia, que são as desordens, né, alimentares, a gente entra então aí para a ideação suicida, automutilação e todo um rol, né, de distúrbios que a gente pode e sabe que podem acontecer e que os adolescentes estão suscetíveis, até pela própria fase que eles estão passando. Essa questão de internet, eu acho que deve ter aí centenas de pais nos assistindo dizendo, meu Deus, então acendeu já a luz vermelha, já não acendeu a luz amarela, porque realmente está difícil de controlar
com home office, com pandemia, né? A adolescência por si só já é um período conturbado. Com esse contexto social que a gente está vivendo, em que eles estão privados desse convívio social, onde eles se encontram, né, nas suas tribos e se identificam e trocam essas angústias, que é um espaço de descompressão, porque eles estão entre iguais, isso não está acontecendo de uma forma ampla e restrita, isso acaba trazendo essa consequência do mergulho nas redes sociais, que é por onde eles acabam se conectando, seja através dos jogos, seja através né, dos Instagrams da vida, dos TikToks. Isso já não passou para o normal, de repente, esse mergulho na internet? Como é que eu limito isso, se é a única forma que ele está tendo de conviver? Então, veja só, a gente está passando por um período de anormalidade, né? Então, a pandemia, uma das grandes consequências também é essa questão na adolescência, é a questão da dependência cibernética, né? Ou seja, de estar o tempo inteiro ali logado, plugado dentro das mídias sociais. Isso não é uma normalidade, porque a gente entende que sim, que ele tem um relacionamento social ali nas mídias, mas a gente muitas vezes deixa de entender que isso tem um efeito rebote, porque se você está na mídia, você fortalece os sintomas depressivos e você também fortalece o isolamento social. E nós falamos que o adolescente está numa fase de se lançar no mundo e na sociedade, e isso é o contrário do que ele precisa fazer. E isso é algo que a gente tem que olhar com muita consciência e com muito cuidado, e principalmente agora, devido a essa questão pandêmica que nós estamos vivendo. E como impor limites? Então, olha só, eu tenho em casa duas adolescentes que estudam, né? Elas têm os livros todos digitais, o material dela é todo digital, ou seja, então elas estão sempre com o tablet na mão. A gente não consegue controlar 100%, mas a gente consegue fazer acordos para não deixar a coisa chegar ao ponto de acender a luz amarela. Então, com o adolescente é sempre na base do compromisso e do acordo. A gente tem que dar limite, porque eles não têm esse limite, até pela própria idade e a turbulência que eles estão passando. Então, por exemplo, tá assistindo aula, se é aula online, ou seja, está justificado. Fazer tarefa, está justificado. Então, sentar com o adolescente, conversar e colocar os parâmetros, porque isso tem que ser negociado. Se o pai ou a mãe chegar e falar, a partir de agora, não fica mais na internet, não vai dar certo, porque está numa fase onde não tem uma contrapartida. Então, é negociar. Os especialistas falam que no máximo 2 horas por dia nas mídias, ou seja, ali em momentos de distração. Fora, e depois disso já começa a ficar excessivo e você já está dando abertura para que essa criança, esse adolescente fique dependente. Então, a gente tem o quê? Os horários mesmo, as regras, não precisa ser algo assim taxativo, mas que seja conversado e que de vez em quando sente com o adolescente, olha, como é que estamos indo, né? Eu percebo que final de semana você fica o tempo inteiro aqui no tablet, então agora hoje, esse final de semana nós vamos sair hoje à tarde, nós vamos fazer um outro passeio, porque assim, se está dentro de casa, a gente tem que oferecer uma segunda opção, né? Vamos assistir um filme todos junto? Vamos fazer um jogo? Vamos dar uma volta? Porque também a gente fala, olha, não vai usar, mas também não dá uma opção, fica difícil. Uma coisa que complica um pouco é porque o tablet, o celular, o computador foi para dentro do quarto, né? E aí tem a história da privacidade dos adolescentes, que o quarto vira o mundo deles, e aquela coisa ilosa. E aí a gente vai, porque trabalha 10 horas, 11 horas, vai dormir, e aí, eventualmente, se descobre que era 2 da manhã e seu filho estava num jogo, ou estava numa conversa com alguém. E esses dias, numa roda de conversa com algumas mães e amigas, uma falou assim, olha, eu usei um aparelhinho que é uma conexão entre o cabo da internet, que fica no forro da casa, em que eu programo. Então, meia-noite acaba o sinal de internet lá em casa. E aí, com isso, eles não podem usar. Esse tipo de expediente, claro que isso foi conversado com eles, né? Porque de repente foi negociado, não foi respeitado o limite, né? Negociado, e aí partiu-se para essa. Pode ser um caminho? Então é uma construção familiar, isso tem que ser. E tem que partir dos dois lados, ou seja, o adolescente tem que dar a contrapartida e o pai e a mãe também, tá? Mas veja só, quando a gente chega nesse estágio da mãe ter que cortar a internet, ou então muitas vezes os pais vão lá e retiram o aparelho e falam, ó, deu tal hora, agora vou retirar o aparelho e leva para dentro, para outro quarto, ou seja, assim, né? Já está um indicativo de que alguma coisa ali está errada.
Que a comunicação que não já foi ali já você tem um indicativo de que de repente você precisa estar atuando nisso, e de repente o indicativo também, por que não, da gente trabalhar isso numa terapia, né? Isso tem que ser bem conversado, bem estipulado, porque depois vocês vão ter como negociar. Passou do horário? Como é que nós vamos fazer? Né? Qual atitude que nós vamos tomar? Mas se a partir do momento que a pessoa, o adolescente sozinho, não consegue se desvincular, ou seja, ele não tem força para se desvincular disso, já entende que ali nós precisamos de uma ajuda, né? E o interessante que a gente fala da fase da adolescência é que muitas vezes, como o pai e o filho e os filhos estão num processo de estar um contra o outro, não contra no sentido de brigar, mas no sentido do pai querer que o filho fique e dos filhos quererem se separar, digamos assim, emocionalmente dos pais. A vinda de um terceiro é muito boa. Então, às vezes, quando você está num conflito muito grande com o filho por causa da internet, etc e tal, é interessante você pegar alguém que esse adolescente tenha em boa conta, tipo um tio que ele gosta muito, uma tia, avó, avô, e ajudar a fazer essa intermediação. Olha, não está dando certo, né? Vamos conversar, vamos ver o que pode ser feito. E se realmente, depois da conversa, desse trato feito, o adolescente não conseguir sustentar, aí já é indicativo realmente da gente precisar de um profissional, porque a internet ali, no caso, está entrando no espaço que deveria ser destinado a outra coisa, ou ao estudo, ou ao convívio familiar. Esse tempo não é um tempo que ele tem, é um tempo que está sendo tirado de outras esferas que são importantes, porque o adolescente vai precisar disso. As mídias sociais são legais, você se relaciona com pessoas que estão longe, né, com os tios, as tias, os parentes, os amigos, mas se você ficar muito nela, te impede de você ter toda uma experiência que é da experiência vivenciada pessoalmente, do sair de casa, de estar no ambiente social e de você construir esse espaço. Até porque a gente sabe que muitas vezes na mídia nem sempre o que está acontecendo ou o jeito que as pessoas se mostram realmente correspondem à realidade. Então sempre você está incentivando uma ilusão de que você está fora do padrão. Sim, né? Você está incentivando, digamos assim, uma fantasia, e que isso depois na frente, lá mais adiante, vai ter seu preço. E Rosângela, o sinal vermelho, né, amarelo, já falou aí algumas questões que a gente precisa, e a gente também, como pai e mãe, tem que ter maturidade para saber dizer, não estou dando conta, e está tudo bem também, né, não somos nenhuma Mulher Maravilha, nenhum super-homem, para ter que dar conta de todas as coisas. Às vezes nos faltam também instrumentos, inclusive de comunicação. Alguns pais não conseguem se comunicar, não têm essa habilidade, não sabem achar o caminho, e às vezes a ajuda do profissional nessa intermediação é muito bem-vinda. Mas quando o sinal vermelho acende, você, por exemplo, é alvo de estudo como pesquisadora da automutilação. É mais comum do que se imagina? Muito mais comum. Quando nós começamos a ler realmente, a gente se assusta com os dados, né? Por exemplo, estudos sugerem que cerca de 20% dos adolescentes a nível mundial praticaram ou praticam a automutilação. O que caracteriza a automutilação e como é que eu, como pai, posso perceber isso? Então, a automutilação, ela é qualquer tipo de agressão ou lesão contra o próprio corpo, só que sem intenção de se matar, não há uma intenção consciente de suicídio. A intenção é realmente provocar dor e provocar um sofrimento corporal para aliviar algo que é de sofrimento emocional e psíquico. Então, levou um tempo até as pessoas entenderem que a automutilação não é tentativa de suicídio, são transtornos diferentes. Hoje a gente já tem esse consenso, né? Então, não há uma intenção de se matar, mas há uma intenção de cessar, através do sofrimento corporal, você cessar o seu sofrimento psíquico. Vou chamar a atenção para outra dor, né? Ou seja, aquilo que está doendo, que eu não sei onde é que está dentro de mim, eu vou colocar isso na parte física, na parte corporal. E isso acontece de que maneiras? Porque, né, é o que? É uma gilete, é uma faca, o que normalmente se usa, o que a literatura descreve? De tudo. Os adolescentes que realmente intentam esse comportamento, eles usam clipes, facas, vidros, estiletes, pontas de prego, qualquer coisa que possa causar machucado, ou seja, que possa causar lesão. Cigarro, fósforo,
E muitas vezes também não é só essa questão de se cortar, muitas vezes eles tiram a cutícula e vão tirando e vão machucando todo o entorno dos dedos, assim, da unha. Então, ou seja, qualquer tipo de lesão que vá causar esse sofrimento. Então você, eu vou tirar todas as facas, vou tirar todas as tesouras, isso não vai resolver. Vai tirar todos os dentes. Não vai resolver, porque se morder, se bater, puxar o próprio cabelo, tudo isso são tipos de agressões que o adolescente faz contra si mesmo. E uma vez que esse comportamento já se instalou, fica difícil da gente tirar, porque ele é um processo viciante, né? E olha só, é difícil de você fazer a descoberta. Os estudos falam que entre um adolescente começar a se cortar e os pais descobrirem, normalmente já se passou 1 ano e meio. É muito tempo. Porque o adolescente, na realidade, ele não quer aparecer, ele quer esconder. Então, ele vai fazer isso em lugares que ficam bem escondidos pela roupa. Então, normalmente, assim, no dia a dia, os pais não vão perceber que ele está se cortando. Até que, depois de um bom tempo, ele começa a faltar lugares, digamos assim, ou aquele comportamento já está tão forte que aí eles começam a cortar em lugares que ficam mais aparentes e, normalmente, é onde os pais, os professores e os irmãos descobrem que eles estão se automutilando. Então, o cuidado da gente é a comunicação aberta sempre com o adolescente, que a gente sabe que não é fácil. Às vezes uma simples conversa vira uma discussão, mas é realmente manter essa conversa, novos meios de estar conversando com esse adolescente. E o adolescente, muitas vezes, ele não sabe. E quando você vai conversar com ele, você pergunta as coisas, ele fala, eu não sei, e ele não sabe realmente. A gente tem que entender que o processo que ele está passando, psíquico, emocional e de transformação corporal, muitas vezes ele não sabe aonde se situar, como fazer, por que ele está agindo daquele jeito, né? Então, realmente, manter essa comunicação, mesmo que às vezes de uma certa forma precária, mas não se calar, inventar novas formas de se comunicar. Por exemplo, eu já vi casos onde o pai e o filho tinham dificuldades para conversar pessoalmente, porque eles acabavam entrando em atrito, e eles começaram a conversar pelo celular, carta. Tudo está valendo, né? Escrever para o pai, olha, eu estou me sentindo assim, ou seja, mandar para o pai, colocar embaixo da porta do quarto. Tem relato de uma adolescente que quando ela não estava bem, que ela estava muito angustiada e ela fazia automutilação, praticava automutilação, quando ela tinha vontade de fazer, ela pegava um papel em branco e colocava embaixo da porta do quarto da mãe, ou seja, quando a mãe via aquele papel em branco, falava, ela está com vontade de se automutilar, então ela ia lá acudir a filha. Mas não deixar essa comunicação se perder, porque o isolamento reforça os comportamentos de automutilação. Na pandemia, muito mais grave, por quê? Porque o adolescente ele faz isso no momento em que ele está sozinho. Então, esse isolamento de ficar o tempo inteiro dentro do quarto, o tempo inteiro dentro de casa, ele favorece porque ele dá mais brechas. Se antigamente ele tinha só alguns momentos do dia para se automutilar, agora ele vai ter um espaço muito maior. Então, a gente tem que realmente ficar... Não é fácil de você fazer esse cuidado, mas precisa ser feito. Gente, que sirva de alerta, papo ótimo, ficaríamos madrugada dentro, Rosângela, adorei o nosso papo, promete que você volta? Com certeza. Porque o assunto vai longe ainda, Sim, viu? tem muita coisa para falar. Quero agradecer sua disponibilidade de nos alertar e de nos trazer essas luzes, eu acho que a gente sai um pouquinho mais iluminado com essas questões. Eu que agradeço por poder estar aqui, dividindo o meu conhecimento. Gente, conversei aqui com Rosângela Silva Caissara, ela que é psicóloga, especialista em adolescentes. Instagram, Rosângela, @Divan Confidente. Olha que nome sugestivo, gente, Divan Confidente. Não fique aí sofrendo sozinho com esses problemas que ficam nas nossas mãos e que muitas vezes a gente não sabe como agir. Tem caminho, tem especialista, tem ajuda. E a gente trouxe aqui pelo menos uma possibilidade para você. Espero que você tenha gostado do papo. Eu amei. Um beijo e até a próxima.